Na sequência ainda do vídeo anterior, onde eu fiz aqui uma breve introdução à utilização do fecheiro ViewStart, eu penso que seria importante neste vídeo mostrar aqui algumas particularidades na prática, isto é, a localização do fecheiro ViewStart, bem como a forma como nós podemos escrever código para fazer um override no que diz respeito à definição de layouts, é algo que é muito importante nós percebermos como funciona. E não é extraordinariamente complicado. E pelo facto de não ser complicado não significa que nós não tenhamos que falar sobre estas matérias. Porquê? Porque elas são fundamentais para a construção do aspecto visual da nossa aplicação. Eu já referi aqui nos últimos vídeos desta playlist que estamos neste momento mais concentrados na parte das views. E isso é importante porque nós queremos de facto é ver resultados. Bom, posto isto, feita esta ressalva, o que eu tenho aqui ainda é o projeto ASP15, do vídeo anterior, mas eu despojei-o aqui de uma série de informação. Nomeadamente, aqui na pasta das views, eu tenho apenas a pasta views e dentro dela a pasta shared, não tenho informação mais nenhuma. E depois aqui nos controllers tenho de facto o home controller com a sua estrutura normal, que é com o método index e com o return view. Bom, o que é que eu pretendo então mostrar aqui neste vídeo? Quais são as experiências que vamos fazer aqui? São as experiências com a definição do layout. Nós vimos aqui então que se nós criarmos aqui dentro da pasta shared um fecheiro chamado _layout, eu vou criar aqui o new item, vamos colocar aqui Razor, vamos escolher Razor Layout e vamos deixar ficar assim com este nome. Ok? E já vão ver porque é que eu estou a fazer um ênfase nesta frase. Eu vou fazer aqui um head e temos então o layout. Ok, eu vou colocar aqui H2 layout, ou até mesmo _layout. Significa isto que se eu agora quiser criar aqui então a minha view do index, e se eu disser que usa um layout e for especificar esse layout como sendo o que está dentro da pasta shared, eu vou estar especificamente a dizer que a minha view index, que vai ser agora criada aqui dentro do home, a minha view index vai utilizar o layout _layout.css, ok? Então, se eu agora executar aqui o meu código, o que nós vamos ter então é o comportamento já esperado, isto é, vamos ter aqui o nosso layout, é a fonte estrutural da nossa informação, e depois aquele título 2 de index. Tudo certo. Vejamos agora aqui um outro aspecto. Vamos imaginar que eu decido alterar aquilo que é o padrão normal da definição do nome de layout e decido alterá-lo para esquema 1. Ok? Este esquema 1 é de facto um layout. Ora, então vamos verificar aqui no index.cshtml que eu posso alterar aqui para esquema 1. Ok? Se eu agora guardar tudo isto e fizer a experiência, vai aparecer ali o texto _layout, mas na prática estamos de facto a usar um layout cujo nome se chama esquema 1. Vamos aproveitar essa informação para dizer então que aqui deixou de ser layout e passou a ser esquema 1. Okay, vamos até colocar aqui com um espaço. Agora imaginem esta circunstância. Se eu quiser criar um segundo fecheiro de layouts, bom, eu posso vir aqui ao shared, fazer aqui um add, new item, razor, vamos escolher aqui layout e vou logo alterar aqui o título para esquema, eu vou colocar com letra minúscula, esquema 2. E reparem o que é que vai então acontecer, o esquema 2 vai-me apresentar exatamente a mesma estrutura que iria ser criada para o _layout, mas tem o nome específico, esquema 2. Eu vou aproveitar aqui, tenho no esquema 1 já aqui esta informação, e vou fazer um Ctrl+C, e no esquema 2 eu vou fazer aqui um Ctrl+V, e vou chamar aqui esquema 2. O que eu posso fazer então aqui no meu index, eu vou agora fechar aqui os dois esquemas, ok, vou guardar aqui, vou colocar aqui a informação que quero usar o esquema 2. Então reparem o seguinte, se eu agora executar aqui o meu código, o que vai acontecer é que a minha view index.cshtml vai usar o esquema 2 para organizar a estrutura da informação. Vimos, entretanto, no vídeo anterior que se nós acrescentarmos aqui na raiz das views o ViewStart, isto é, vamos fazer aqui um add, new item, e vamos colocar aqui razor,
simplesmente arrase, penso que irá filtrar, e vamos colocar aqui o View Start, ok? Ou no View Start nós vamos dizer que o layout não poderá ser este layout, e cá está, pelo facto de eu não ter aqui o fecheiro underscore layout, ele foi colocado ali, porque é uma convenção, mas vamos dizer que vai ser o esquema 1. Portanto, este View Start vai perceber que o esquema que deverá ser aplicado às minhas views, e reparem que eu estou aqui a colocar o View Start dentro da pasta das views, será este layout de esquema 1. Então o que vai acontecer aqui é o seguinte, vamos aqui ao nosso index e vamos remover daqui esta expressão, vamos deixar ficar apenas o View Data Title e vamos ver o que é que vai acontecer então. Eu vou executar aqui novamente a minha aplicação e em resultado disso, se nada nos escapou, cá está então o esquema 1 e index. Ora, o que é que aconteceu na prática? Bom, no meu sistema, assim que eu executei a minha aplicação, assim que entrei no meu website, vamos lhe chamar assim, o que o sistema foi fazer foi o seguinte, ok, vamos executar o controller vai carregar uma view que se chama index. Esta view está dentro da pasta home e este index não tem aqui indicado nenhum layout. Certo, mas antes do index ser executado ou ser renderizado, que é o termo correto, o que o próprio sistema vai verificar é, será que existe algum fecheiro chamado _viewStart? Sim, existe. E ao detectar que existe o viewStart aqui, o que ele vai dizer, ok, então as minhas páginas todas vão passar a ter este esquema como o layout principal. E daí que ele tenha definido aqui o esquema 1 como sendo o layout. Se eu alterar aqui para esquema 2, obviamente que será o esquema 2 a ser utilizado como o esquema de construção da minha view. Mas vejamos agora, por exemplo, um pormenor. Eu defini de facto que todas as minhas views, que estão neste caso dentro do home, e apenas uma, mas poderiam ser dezenas de elas, vão ter o layout esquema 1. Que é o que está dentro do viewStart. Mas se eu quiser especificamente, ainda assim, definir dentro do index.html, ou CS.html, layout, e reparem que aparece a expressão ali, eu posso defini-lo desta forma. Esquema, e vamos aqui usar um esquema diferente, aqui está o esquema 1, eu posso dizer que quero para este especificamente o esquema 2. Então, se eu agora for executar o código, o que vai acontecer, independentemente do facto de na viewStart eu ter lá esquema 1, eu defini especificamente para o meu index.cshtml que quero o esquema 2. Ok? Portanto, estamos a fazer um override, isto é, estamos a ignorar aquela que é a configuração atribuída por defeito pelo viewStart para estarmos a definir especificamente que para aquele fecheiro específico nós queremos que o esquema ou layout seja esquema 2. Nós poderíamos ter aqui outras views que, não tendo esta propriedade definida aqui em cima, iriam, obviamente, absorver a informação que aqui está. Mas há um outro aspecto ainda também importante, que é a localização do viewStart. Eu tive a ocasião de fazer uma breve referência a isso no vídeo anterior desta série, mas o viewStart pode existir em diferentes localizações. Aqui está na raiz das views, por conseguinte vai afetar todas as views existentes nesta pasta e subpastas, mas se eu quiser fazer uma cópia, vou fazer aqui uma cópia e colocar dentro do home, o que vai acontecer é que, vamos aqui fazer um paste, este fecheiro viewStart vai ter superioridade, vamos lhe dizer assim, vai ter prioridade, se calhar é o termo mais correto, sobre este viewStart para todas as views que estão dentro desta pasta e das subpastas subsequentes. Então, se eu agora aqui no meu index remover daqui o layout que vai ser definido para o meu index.cshtml vai ser o layout que está definido dentro do viewStart aqui dentro e não dentro deste viewStart que está definido aqui fora. Bom, vamos ver isto na prática. Reparem, este viewStart, que é o geral, vamos considerar assim, tem como layout esquema 1. Então vamos definir aqui dentro do home, no viewStart, para usar o esquema 2. Vamos guardar e vamos verificar então o que é que vai acontecer com a nossa aplicação. Vamos aqui puxar e reparem como
temos então de facto o esquema 2. E isto é muito importante, porquê? Porque se nós não tivermos conhecimento desta informação e desta forma de comportamento da aplicação, poderíamos ser levados a crer que, ok, só podemos ter aqui o View Start, estamos condicionados a utilizar apenas um tipo de layout para a nossa aplicação e isso é extraordinariamente redutor. Não, o que tivemos a ocasião de verificar aqui, e poderíamos avançar ainda muito mais com alguns detalhes, nomeadamente, por exemplo, se eu quiser organizar os meus layouts dentro de subpastas, eu posso fazê-lo. Por exemplo, se eu quiser aqui adicionar uma nova folder e colocar aqui novo, por exemplo, eu posso arrastar o esquema 2 para o interior desta pasta. Ok? O que é que vai acontecer nesta circunstância? Se eu aqui no View Start estou a dizer que quero usar o esquema 2, eu vou dizer que quero usar o esquema 2 que está dentro da pasta novo. Então eu vou experimentar, atenção, vou fazer a experiência de colocar novo / esquema 2. E vamos verificar se existe algum erro ou não. Vamos aqui executar com o debug, vamos aqui arrastar para o interior da nossa view e cá está esquema 2. E poderemos pensar, bom, mas isto poderá eventualmente estar ainda na cache, pode estar ainda a ir buscar configurações antigas. Vamos indicar aqui uma pasta que não existe. Novos, esquema 2. Não existe aqui no shared novos esquema 2. Então se eu agora for executar, o que será natural é o sistema apresentar-me um erro porque não foi possível encontrar o layout nesta localização. Okay? Então nós temos aqui pelo menos três formas diferentes de indicar qual é a estrutura base para a nossa view index, que neste momento é apenas isto, e poderia ser uma coisa tão simples quanto isto, ok? Se eu não quisesse apresentar o título, eu não sei se muito sinceramente se irá funcionar, eu penso que fiz aqui alterações que irão ainda gerar um erro, de qualquer das formas eu vou aqui corrigir rapidamente, portanto nós temos aqui no View Start novos, vamos passar a novo e vamos executar aqui este código. Porquê? Porque eu eliminei dali o título e eventualmente o sistema poderia dar um erro, isto é, o erro da inexistência de um view bag title, mas nem isso sequer aconteceu. Ok? Então reparem como o nosso index, a nossa view principal, vamos chamar assim, que é esta que aqui está, que é aquela que arranca com o nosso controlador, neste momento simplesmente é esta porção de conteúdo. Porquê? Porque o sistema de layout, que está definido aqui dentro do shared, tem então todos os esquemas necessários. Neste caso estamos a falar inclusive deste. Nós poderíamos ter aqui dentro do shared uma pasta chamada Home, onde iríamos definir os layouts específicos para as views da minha home, ok? E é importante que vocês façam, e eu volto a sublinhar isto novamente, da mesma forma como eu faço muitos testes, muitas experiências, com este tipo de forma organizacional das pastas. Porquê? Porque ela, de certa forma, vai nos facilitar de sobremaneira a construção da estrutura do nosso projeto. E isto é extraordinariamente importante. Porquê? Muitas vezes nós começamos a desenvolver uma aplicação, principalmente as aplicações web que contêm dezenas e por vezes centenas literalmente de ficheiros, e muitas vezes esquecemos de facto de parar alguns instantes antes de começarmos a estruturar a nossa aplicação e pensar qual vai ser a estrutura em termos de pastas e em termos de ficheiros, qual vai ser a localização, o que é que faz sentido, o que é que não faz. E muitas vezes o tempo que nós vamos perder, entre aspas, no início da preparação do nosso projeto, é o tempo que nós depois vamos, de certa forma, recuperar a posteriori, quando não tivermos que andar depois a resolver circunstâncias da construção da estrutura da nossa aplicação para as quais nós não tivemos o cuidado de antecipadamente prever que deveríamos ter construído aquilo daquela forma, ok? Então estes exercícios, embora pareça estar a chover no molhado, que é uma expressão muito portuguesa, dizer estar a falar sobre o mesmo assunto, de facto não é. Estamos a falar sobre um assunto que é fundamental, que é a forma como nós estruturamos as nossas pastas, aquilo que de uma forma muito simples eu posso dizer que é aquilo que vai facilitar a vida do programador. Porquê? Porque tendo tudo isto organizado de uma forma lógica, coerente e fácil de interpretar, vai ser muito mais simples nós fazermos a construção da nossa aplicação, a alteração de código da nossa aplicação e percebermos de facto como é que nós podemos melhorar não a performance da aplicação, mas sim a forma como nós podemos estruturar tudo isto e eventualmente até numa circunstância extrema, entregarmos esta nossa aplicação a um outro novo programador e ele com certeza
com uma estrutura deste tipo vai ter mais facilidade em perceber como poderá pegar no projeto e dar-lhe continuidade.